Quero desde já mandar um abraço a todos aqueles que nos escutam através da Rádio Cidade e também através das redes sociais. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13. Isaías 52, a partir do versículo 13. Eu gostaria que os irmãos, na medida que forem encontrando a referência, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, que diz: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo ao opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma, e na morte foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.
Senhor Deus, Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante da tua presença. Pai, que o teu poder venha ser sobre todos nós e que o teu amor e a tua misericórdia, Pai, não venhas faltar em nossos corações. Deus, sonda os nossos corações, Pai, nesse instante, nesse culto que estamos aqui oferecendo ao Senhor. Que o Senhor, Pai, possa sondar os nossos corações, Deus, e retirar tudo que não é, Pai, da tua vontade e do teu querer. Que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor Deus, nos purificar, ó Pai, de qualquer transgressão diante da tua presença, Pai. Nos purifica, nos limpa, Pai. Que o Senhor assim possa nos dar, ó Pai, entendimento, ó Deus, a respeito da tua palavra, do teu amor. Toma em tuas mãos, Pai, este culto aqui, ó Pai, que vai ser realizado. Toma os louvores diante da tua presença. Toma a palavra, Pai, que aqui vai ser pregada diante da tua face. Deus, que nas alturas celestiais o Senhor possa receber, Pai, como oferta suave diante da tua presença, Pai, esse culto em adoração ao Senhor. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, as portas do céu. Que os teus braços possam estar estendidos, Pai, para receber essa oferta diante da tua presença, Pai. Te agradecemos desde já, ó Deus. Amém, Pai. Passo aqui a oportunidade para o departamento de louvor. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a ficar de pé para juntos louvar o nome do Senhor e dizer: reina em mim, sobre toda a terra tu és o rei, sobre a escuridão, sobre o pôr do sol. De uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Que Ele seja o centro em nossas vidas, que nós possamos render o nosso louvor e a nossa perfeita adoração tão somente ao Senhor. Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tu és o rei entre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
lares e que Ele possa nos dar sabedoria para enfrentar as dificuldades, as lutas e entendimento, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escurecer. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, o sol ia até escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Minha identidade é servo do Senhor. Que nós possamos ter essa identidade. É em nós, que nós possamos ser servos, né? Servos fiéis. Servos que falam, que propagam o Evangelho. Que com suas atitudes e ações, eles falam por si só. Então, louve o Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando eu te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.
de viver sem morrer por ti. Pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor irromper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar, Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens demais pra oferecerem. Negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia 4 homens e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel a... Minha morte vai nos separar, Senhor. Nada pode interromper nossa adoração. Amém? Então nessa noite que você possa declarar ao Senhor: me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Então louve o Senhor. Seja grato. Que esse ano nós possamos iniciá-lo com um sentimento de gratidão, porque Deus nos trouxe até aqui para juntos cultuarmos, louvarmos e entendermos que Deus provê, que Deus sabe de todas as coisas, né? Então louve o Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer
dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és forró. Sou grato, me derramar, dizer que és forró. Que te amo. A igreja canta. Derramar. Pode ser melhor. Ter que sou grato. Derramar. Derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que sem o Senhor em nossas vidas, nós não somos nada. Nós não iremos a lugar nenhum se nós não tivermos o Senhor conosco. Nós louvamos ao Senhor porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E por elas se renovarem a cada manhã, é que nós estamos aqui. Porque nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, mas o Senhor, Ele nos renova a cada manhã. E são por elas que nós não somos consumidos. Nós louvamos esse Deus porque nós podemos dizer que nós precisamos, que nós o amamos. Nós louvamos esse Deus porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem cuidado de cada um de nós. E nessa noite nós possamos dizer que te amo. O Senhor resolveu nos amar, independente de qualquer situação. Ele nos amou primeiro, sem pedir nada em troca. Algo em troca Ele não pediu, Ele simplesmente nos amou. Ele é fiel para conosco, mesmo sendo infiéis como somos, pecadores. Ele é fiel para conosco. E nessa noite eu só tenho que dar graças a Deus. Nessa noite eu só tenho que louvá-lo, porque grandes coisas o Senhor já fez por mim, por você. Por isso nós estamos alegres. Nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor quer com muitas situações que nós passamos na nossa vida.
mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por quê ou a causa porque nós estamos passando por qualquer dificuldade. Mas que nós possamos também ser gratos ao Senhor, porque nós sabemos que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Os irmãos podem sentar e nós iremos ter um momento de trazer os dízimos e as ofertas, né, para a manutenção da obra do Senhor. Você vai cantar comigo: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Sobre o trono do céu, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
ficassem de pé, para que assim pudéssemos orar pelas ofertas. E eu quero também convidar aqui o irmão Dário, né, que irá trazer a palavra hoje à noite, para que possamos orar também pelo irmão Dário. Eu não mereço fazer essa oração, mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Deus, estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer, ó Deus, por cada oferta, por cada dízimo aqui ofertado. Toma em Tuas mãos, Pai, a vida de cada pai de família, de cada irmão, Pai, desta igreja, que se esforça muitas vezes noite e dia, Pai, para trazer, Senhor Deus, o pão para os seus lares. E também não esquece, Pai, da oferta dos seus dízimos para o sustento da Tua casa. Abençoa cada um deles, Pai. Que não venha faltar, Senhor Jesus, o pão em suas mesas. Que através do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai, possamos, ó Deus, ser cheio do Teu amor, ó Pai, e fartura de pão em nossos lares. Também aproveitando, Pai, em Tua presença, quero entregar a vida, Pai, do irmão Dário diante da Tua face. Pai, que assim o Senhor possa receber como oferta suave, ó Deus, essa palavra aqui que vai ser pregada. Que o Senhor possa usar ele como canal, Pai, de entendimento, para que possamos, ó Pai, compreender mais a respeito do Teu reino, Pai, da Tua palavra e do Teu amor e da Tua misericórdia sobre todos nós. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos corações. Que o Senhor nesse momento possa tirar toda preocupação, toda perturbação, tudo que impede, ó Pai, de ligarmos o nosso coração, ó Deus, com o Senhor que está no céu. Abre o nosso coração, que ele venha estar, Senhor Deus, aberto, para que a palavra venha entrar em nossos corações. Que possamos, ó Pai, nos alegrar. Que possamos, ó Pai, sair desta igreja felizes, Pai, e ouvir a Tua palavra. Graças Te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Pai, dura de geração em geração, Pai. É a Tua palavra em nossos corações. Amém, Pai. Passo aqui a palavra para o irmão Dário. Oi. Eu gostaria, já aproveitar que está todo mundo aqui, que o senhor Jairo pudesse voltar para a gente cantar ainda mais um louvor ao nosso Deus. Podem permanecer sentados, mas que nós possamos fazer desse cântico a nossa oração e que nós possamos adorar ao nosso Deus. Glória a Teu nome, Jesus. Nós vamos cantar, mas faça desse cântico a sua oração. Amém? Que Deus já falou para nós através dos cantos que já foram entoados. Louvado seja o nome de Jesus pelos louvores. E vamos continuar orando ao nosso Deus. E eu gostaria que vocês cantassem assim comigo. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Eu quero ouvir vocês. Chuva. Tá bonito.
Mais uma vez, só o coral. Chuva. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos ao Senhor, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover. Aleluia! Tu és o Deus que tem todo o poder. Meus queridos, eu queria conversar com vocês a respeito do poder do verbo. O verbo é a luz e é a vida. O verbo é a luz e é a vida. Esse verbo que eu quero apresentar para vocês essa noite é o próprio Senhor Jesus. Através dele, através de nós ministrarmos uma palavra de fé para as nossas vidas, todas as coisas podem acontecer debaixo da vontade de Deus. Que nós essa noite possamos conhecer mais e mais a vontade de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Só leremos 4 versículos. Do versículo 1 ao versículo 4. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui. Eu vou ler de acordo com o que está aqui nos slides aqui na parede. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu gostaria que vocês dissessem todos juntos: a vida. Podem sentar, meus queridos. Verbo é luz, verbo é vida. Quando João escreve o Evangelho de João, ele tinha algo em mente. Como
alcançar o povo grego. Como alcançar o povo grego? Uma vez que na Grécia, na cultura grega, ainda naquela época, naquele período do início do cristianismo, não existia na cultura grega essa ideia da vinda de um Messias. Algumas culturas já existia isso. Então, de certa forma, foi fácil chegar e introduzir a ideia de Jesus como o Messias. Fácil, como eu falo assim, porque já existia, digamos assim, uma base para se chegar e mostrar isso às pessoas. Mas João, como João que estava ali nos seus últimos dias, ele viveu ali em províncias da Grécia, né? E como ministrar o evangelho a um povo que nunca teve essa ideia da vinda de um Messias, ele nunca esperara esse Messias. Então ele pegou um ponto comum que era valorizado entre os gregos e também um ponto comum que era valorizado no povo hebreu. Qual era esse ponto? O verbo, a palavra. Então a palavra, ela era um ponto comum. No Oriente existe um valor muito intenso na palavra, né? Eu já falei um pouco isso aqui na última pregação, a respeito do valor da palavra que o oriental dá. É diferente, às vezes até eu falar assim sobre o valor da palavra não soa com tanto peso como se eu estivesse falando para um público oriental. Porque nós brasileiros, a cultura brasileira não dá tanto valor à palavra. Vou dar aqui um exemplo. Vamos sair para tal lugar. Aí alguém diz assim: vamos, que horas? Aí a pessoa diz 10, 10 e meia. Aí às vezes chega quase 11. Você vê como não dá valor a honrar com a palavra, né? A gente costuma marcar algumas coisas e se atrasar com uma série de coisas, prometer alguma coisa aos nossos filhos, tanto coisa boa como coisa ruim. Às vezes promete uma surra, um negócio, dá um castigo e não dá. E assim a gente fica um monte de tagarelas. A gente fala, porque não dá tanto valor à palavra. Diferentemente do oriental, que para ele a palavra não é simplesmente um som. A palavra é algo que vai junto com o seu significado. Tanto é que numa situação em que os missionários americanos estavam no norte da China, lá, e eles estavam pregando o evangelho, e eles passaram por uns religiosos lá de outra religião, e esses religiosos desejaram a paz para eles, né? A paz seja com vocês. Quando esses religiosos descobriram que se tratava de cristãos que para eles são inimigos, eles voltaram lá e clamaram a ele para devolver aquela palavra para eles. Devolva essa palavra. Porque para eles a palavra não foram meras palavras, foi de fato bênção que eles deram a ele. Então eles pedindo, devolva. Porque eles não encaram apenas como uma palavra qualquer, não. Foi de fato uma bênção que foi ministrada sobre os cristãos. Tal é a seriedade da palavra, né? Mas ainda quero falar um pouco sobre também quando ele estava escrevendo o seu evangelho, ele estava também indo contra a uma doutrina chamada gnosticismo. O gnosticismo é bem complexo. Eu li algumas coisas e tem muita complexidade no gnosticismo. Mas eu quero trazer assim apenas uma ideia central de que o gnosticismo, ele crê que Deus, ele é um ser separado totalmente do mundo,
que no início de todas as coisas, lá no início da eternidade, Deus existia e a matéria já existia. Veja bem, isso aqui é a doutrina do gnosticismo. Deus existia e também já existia a matéria. E a matéria por si só começou a criar. Por si só. E consequentemente a matéria, com a criação do mundo, digamos assim, ela se afasta de Deus e dá origem ao mal. Então, segundo o gnosticismo, o mal tem uma origem no próprio mundo e Deus é uma coisa totalmente alheio à matéria. Ambos já existiam. Essa era a ideia do gnosticismo, porque eles adotavam o evangelho, o cristianismo, mas achavam o cristianismo muito primário. Então eles queriam introduzir ideias filosóficas ali para deixar o cristianismo mais bonito, mais apalpável para os gregos. Então eles estavam colocando essas ideias filosóficas, misturando ao cristianismo. E João, quando ele começa seu evangelho, ele vem logo derrubar por terra essa teoria do gnosticismo. Quando ele começa no primeiro versículo, que ele diz: no princípio era Deus e o verbo era Deus. Então, para João, o verbo não foi uma coisa que surgiu no tempo, que surgiu no mundo, mas o verbo era algo que já estava em Deus. O verbo, ele diz também que criou todas as coisas. Esse próprio verbo, que João, quando fala de verbo e ele vai deixar claro que esse verbo era Jesus Cristo. Lá no versículo 14 do mesmo capítulo, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo criou todas as coisas, ele diz, que sem ele também nada do que foi feito se fez. Quando João fala disso, então está indo contra totalmente aí nesses primeiros versículos, derrubando as teorias do gnosticismo, dizendo que matéria era uma coisa que já existia na eternidade, que Deus era outra coisa completamente diferente, e que não foi Deus que criou o mundo. O mundo é mau por si só, e não foi Deus quem criou o mundo, mas sim o próprio mal. Essa era a ideia do gnosticismo, que Deus era totalmente santo, altamente santo, então não teve participação na criação, pois a criação ela é má, Essa era a ideia, mas não é. O próprio João aqui já derruba por terra essa doutrina gnosticista, O grande pensamento de João é que Jesus não é outro senão o verbo criador, vitalizador e iluminador dos conceitos grandiosos a respeito de Deus. Que Deus é o poder, que Jesus é o poder de Deus que criou o mundo e a razão de Deus que o sustenta, que veio à terra sob a forma humana e corpórea. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o verbo que tornou real todas as coisas. Sabe o verbo lá do início do capítulo 1 de Gênesis, que quando diz que a terra era sem forma e vazia, e quando a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. É a primeira coisa que Deus faz, é a luz. E essa luz não está se referindo à luz do sol, porque a luz do sol só vem surgir no quarto dia. Essa luz é uma luz proveniente da própria palavra de Deus, que é luz. Então, quando Deus começou a falar no universo, a luz surgiu. Então foi a primeira coisa que surgiu, foi a luz, ali logo no capítulo 1 de Gênesis. Então João novamente fala desse verbo sendo a luz, e essa luz é a luz dos homens. Então João é alguém que não desconectou
a criação do Criador. Ele mostrou que Jesus e Deus, eles estavam juntos desde a eternidade passada e permanecerão juntos na eternidade futura. Quando eu falo de eternidade passada e eternidade futura, não é que exista duas eternidades, porque eternidade é eternidade. Mas eu estou falando que existe uma coisinha chamada tempo. O tempo teve um início e o tempo terá o fim. Então, entre esse período existe a eternidade passada, que é a eternidade antes de haver o tempo, e a eternidade futura, que vai ser a eternidade depois que o tempo deixar de existir. Então é por isso que eu estou me referindo à eternidade passada e à eternidade futura. Mostrando que Jesus, ele era tal pessoa. Ele era o verbo criador de todas as coisas. De forma que quando Deus dizia lá em Gênesis, haja luz, era Cristo. Quem era essa luz? Quando ele começou a fazer separação dos mares, das terras, criar os animais, criar todas as coisas, tudo aquilo era digamos assim, em conferência do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Jesus ou o Verbo não foi algo ou alguém que surgiu em algum outro tempo. Não. Ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam juntos e estão juntos durante toda a eternidade. Então o Verbo não é uma coisa criada. Estava presente mesmo antes da criação. O Verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O Verbo é uma parte da eternidade e estava com Deus antes do tempo e antes do princípio do mundo. Isso é o que a teologia chama da pré-existência de Cristo, né? A teologia dá um nome a isso, a pré-existência de Cristo. Cristo já existia mesmo antes de surgir aqui na terra. Como homem, ele já existia, ele já era Deus. Ele não surgiu ali no nascimento de Maria e depois se tornou Deus. Não, ele já era, mesmo antes. O que Jesus fez foi abrir uma janela no tempo para que pudéssemos contemplar o amor eterno e imutável de Deus. Foi isso que Jesus fez. Para quem assiste muito filme de ficção científica, às vezes pode ser que entenda melhor isso, mas quem não assiste, eu vou tentar mostrar assim, que Jesus, ele, mesmo antes de nascer, ele já existia, há muito tempo. E numa parte do tempo, né, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele se tornou homem e veio mostrar quem era Deus, de fato e de verdade. Enquanto que no Velho Testamento, alguns até questionam, muitas pessoas questionam, dizendo que era um Deus diferente no Velho Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Digamos, um Deus mais severo no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento, com a pessoa de Jesus Cristo. Mas não. O que Jesus Cristo fez foi viver de fato o que Deus era, o que de fato, como Deus queria que fossem as coisas, e não veio mostrar uma outra parte de Deus. Não, de forma alguma. Jesus Cristo não foi diferente de Deus em nada, pois ele era o próprio Deus, né? O que dizer então assim de passagens bíblicas, né, das ordens de Deus ali no Velho Testamento, de arrasar cidades inteiras, destruir homens, mandar matar mulheres e crianças? Existiam essas ordens ali no Velho Testamento, né? Então assim, a resposta, eu não vou dizer que vou dar uma resposta convincente para você, mas essa resposta foi o que, digamos assim, veio ao meu coração e quero compartilhar com vocês, né? Então a resposta a essas perguntas é o seguinte: não foi Deus quem mudou,
Foi a humanidade que mudou. Não foi Deus que mudou. Os homens é que mudaram, né? A interpretação, né, do que Deus de fato quer também mudou depois da pessoa de Jesus Cristo. Então existe hoje uma outra concepção de Deus diferente da concepção que só existia no Velho Testamento. Somente um povo era quem interpretava o que era que Deus queria, que eram os judeus, os hebreus. E ali eles interpretavam as suas ordens de acordo também com sua cultura. E o que houve foi uma mudança na humanidade após a vinda, digamos assim, do Espírito Santo. Então Deus não mudou, o homem mudou. Aí você quer dizer, Dário, quer dizer que então que o mundo está melhor do que antes? Tá, pasmem, mas está, né? Tá bem, não está tão ruim quanto nos tempos antigos, nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra, né? Não está tão ruim quanto esses tempos não, né? A gente está pasmado, a gente está abismado com o que acontece nesse contexto atual, né? Mas já esteve pior. Imagine só, irmãos, esse mundo sem nenhum cristão na face da terra. O que seria dele? Sem nenhum princípio cristão, sem nenhum alguém levantando ou mostrando os princípios, né, cristãos. Imagine só esse mundo sem isso. Aí seria ver, sim, desmantê-lo, né, como o nosso linguajar. Então, assim, voltando assim à questão do verbo criador, aí eu gostaria de que vocês não lessem, mas escutassem o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada, absolutamente nada do que acontece na história da humanidade está fora do controle de Deus. Nada, absolutamente nada está fora do controle. A questão é que cada qual quer dar uma interpretação para a situação do momento. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Nada do que está acontecendo hoje está fora do controle de Deus. Absolutamente nada. 1 Coríntios 8, 6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele. Paulo aqui dando ênfase mais uma vez que o Criador e o sustentador de todas as coisas é o Verbo, que é Jesus Cristo. Ele é que tem o poder de sustentar a sua vida. Ele é que tem o poder de sustentar as nossas vidas. Eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque em nós habita um poder que não existe nada nesse universo mais poderoso do que isso, do que é a palavra de Deus. Então, quando eu ministro a palavra segundo a vontade de Deus, não resta nenhuma outra opção a não ser se concretizar na minha vida, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus,
absolutamente nada pode impedi-la. Portanto, que nós possamos aprender a ter comunhão com Deus, para que possamos a cada dia conhecer e entender a vontade de Deus. A oração, ela não muda a vontade de Deus. A oração, ela faz-nos entender a vontade de Deus. Então, que nós possamos ter esse viver de buscar mais e mais, e entender que a palavra tem poder. E esse poder, irmãos e irmãs, foi dado à igreja. Me bate uma tristeza profunda em ver cristãos em meio a esse contexto que nós estamos vivendo, desesperados sem saber o que fazer. Isso me bate uma tristeza. As pessoas do mundo se desesperar e é uma coisa, mas nós cristãos não, irmãos, não, 1000 vezes não. O poder da palavra está em nós. Basta nos viver segundo a vontade de Deus. Agora, o que é que está acontecendo? Estamos longe da vontade de Deus. Estamos distantes da vontade de Deus, por caminhos que Deus disse que não andasse. Então, logo, logo, não temos nenhum poder para ministrar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a minha casa, a vontade de Deus. Quem constituiu o herdeiro de tudo, e para quem fez também o mundo, e por quem também fez o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. O mundo foi feito por meio dessa palavra. Então, irmão, essa mesma palavra que Deus usou para criar todas as coisas, é a mesma palavra que hoje habita em nós, para nos dar vida, para nos encher de luz. Foi no versículo 4 que nós lemos. O versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Este mundo, irmãos, é de Deus. Quando eu falo de mundo, eu estou falando do cosmos. Não estou falando do contexto atual. Estou falando do mundo no sentido cosmos. Esse mundo, ele é de Deus. Devido a isso, não há nada que não esteja sob seu controle. E por isso devemos usar todas as coisas, lembrando que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. E é a Ele que nós iremos prestar conta. Deus está sempre por trás de tudo no mundo e dele. Crer que o Cristo que recria o mundo foi o colaborador de Deus quando o mundo foi criado pela primeira vez, e também que nós devemos crer que o ato da redenção, a redenção de Cristo, é Deus buscando recuperar o que sempre foi seu. Nós fomos criados para o Senhor. Eu e você fomos criados para Deus. E a crucificação de Cristo, o derramamento do seu sangue sobre a minha e sobre a sua vida, resgata-nos de volta para Deus. E isso é grande demais, irmãos. Se eu pudesse, é porque eu sou ainda muito pesado em palavras, não sou bom em palavras, mas se eu pudesse usar as palavras corretas para fazer você entender o que está dentro de mim aqui e agora, essa felicidade intensa por poder fazer parte desse projeto, isso é grande demais, irmãos. Isso é grande. O projeto de redenção foi para resgatar os homens de volta para Deus.
E aleluia, eu estou incluído nesse projeto, porque eu já fui lavado e remido pelo seu precioso sangue. Não existe nada, absolutamente nada que possa mais mudar isso. O coronavírus está entrando nessa história de gaiato, mas ele não vai mudar nada. Se amanhã ou depois eu pegar essa desgraça e se vier a falecer, na glória estarei. Ele não vai mudar nada na minha vida. Não vai alterar nada no curso da história da igreja. Irmãos, você entende que da maior doença de todos os tempos Jesus já nos livrou, que era o pecado? O seu sangue me lavou e me purificou de todo o pecado. Essa é a maior doença que o homem deveria temer e não está temendo. Hoje as pessoas brincam com o pecado. Os cristãos brincam com o pecado. Pecado agora botaram até outro nome, é deslize, erro, não chama mais nem de pecado. Botaram qualquer nome. O quarto evangelho, ele começa e termina com a palavra vida. Viu aí que no versículo 4 ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No capítulo 20 desse mesmo livro de João, ele diz assim: estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Quer vida? Aceite a Jesus Cristo. Ah, Dar, mas eu aceitei. Busque-o intensamente. O evangelho também, ser cristão não é uma coisa que acontece por osmose. Ele é um crente agora, é só se deitar e Cristo vai amadurecendo, vai fazendo as coisas acontecer. Não, não e não. Se engana. Nós devemos buscá-lo, nós devemos adorá-lo, nós devemos fazer o que estamos fazendo aqui agora, mas também fazermos em nossas casas, buscarmos a palavra, orarmos com as nossas famílias, buscarmos ao Senhor. Aí sim, eu quero que Jesus guarde o meu filho que tem 15 anos. Eu quero que Jesus guarde o meu filhinho, que eu nem sei se é homem ou se é mulher, que está para nascer agora, está com 3 meses no ventre da minha esposa. Eu quero que o Senhor guarde. Se eu quero que o Senhor guarde, eu já tenho que ministrar a palavra para ele. Eu estava vendo os aplicativos e vi que o feto já tem uns buraquinhos aqui. Apesar que o aplicativo dizer que ele não escuta ainda, mas eu entendo que se tem buraco, dá para escutar. Eu já leio a Bíblia para ele. Eu já leio a Bíblia lá, fico lá pertinho da barriga da minha esposa, fico lendo a Bíblia para ele. É uma desculpa, porque se ela não quiser, ele quer. Eu digo mesmo assim: pai, está na hora de ler a Bíblia. Pronto, vou agora, né? Então assim, já estou ministrando a palavra para ele. Se quando ficar grande se desviar, problema dele. Mas a minha parte estou fazendo. A minha parte estou fazendo. Guardá-lo com a palavra. Irmãos, a única coisa que Jesus lamentava no Evangelho de João era porque os homens não os buscavam para ter vida. Era isso que Jesus lamentava, que os homens não se aproximavam dele para ter vida. Você se lembra do que aconteceu depois das multiplicações de pães? Após as multiplicações de pães, uma multidão estava seguindo ao Senhor. Naquele momento, se Jesus fosse um político tradicional como é os de hoje, ele teria subido no ombro de alguém e se promovido a rei dos judeus naquele momento. Por quê? Porque era uma multidão seguindo ele e ovacionando aquele homem que acabara de multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. Então, esse é o nosso rei, esse é o que vai matar a nossa fome, esse vai resolver todo o problema do mundo. Então estava lá a multidão seguindo ele. Jesus não se empolgou com isso. Pelo contrário, ele olha para aquela multidão
e se enche de tristeza, porque ele não conseguiu ver naquela multidão um só que o buscava pelo que ele era, mas o buscava porque ele podia fazer. Aí ele diz assim: vocês estão atrás de mim porque comeram o pão e se fartaram, mas quantos de vocês aqui querem comer da minha carne e beber do meu sangue? Irmãos, sabe quantos daquela multidão ficaram? Nenhum, irmãos, nenhum. Ficaram os 12 apóstolos. E ele ainda olha ali para os 12 apóstolos assim: e vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Irmãos, uma vida, um viver, um homem que vive uma vida sem Cristo, ele existe, mas não sabe o que é a vida. Um homem que vive sem Cristo existe, mas não sabe o que é vida. Vida somente uma pessoa em todo o universo pode dar: é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, não tem outra. Ele é a vida. Quer ter uma vida com vida? Aproxime-se de Jesus Cristo. Ninguém nessa terra sem Jesus Cristo vive plenamente. É só uma vida de redes sociais, é uma vida de Instagram e Facebook. Instagram e Facebook é tudo perfeito, né? É tudo perfeito, né? Tá lá por tudo quanto é canto, tirando foto em praia. Todo mundo agora está em praia. Praia só não foi eu esse final de ano, né? Eu vejo meus amigos, está todo mundo nas praias, só não foi eu. Mas com isso não estou dizendo que não posso ir não, irmãos. É para ir, é para aproveitar, tal. Mas entenda, Jesus Cristo é a nossa principal fonte de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra, né? Então, Jesus, Ele é a única pessoa que pode transformar a vida em algo que merece ser vivida. E em sua companhia, a morte não é mais do que um prelúdio para uma vida melhor ainda, irmãos. Jesus é aquele que nos dá plena vida hoje e nos dá uma vida melhor ainda depois. Irmãos, é bom demais seguir a Cristo, servir a Cristo. Tem muita gente aí falando mal das religiões, é porque eles tiveram contato com uma caricatura bem mal feita de Deus. Mas o Deus que eu conheço é o Deus que pode dar vida, é o Deus que nos dá a realidade de todas as coisas, é um Deus que faz nos desfrutar de paz em meio ao caos, é um Deus que ninguém entende, mas a gente está lá feliz, agradecendo, com o coração cheio de gratidão todo o tempo. Eu não estou dizendo que cristãos não passam por momentos de tristeza de forma alguma, mas tristeza não é a companhia. A companhia principal é o Senhor Jesus, que é vida, é paz, é alegria, é para nossas almas. Esse Jesus, ele nos promete a vida eterna, irmãos. E o mais legal disso é que vida eterna, ele não está se referindo a tempo.
A vida eterna, ele está se referindo que é a mesma vida que há em Deus. Aí ele não está se referindo à questão de tempo. Quando ele promete a vida a mim, a você, ele está se referindo à qualidade da vida. Então, nós cristãos precisamos desfrutar da vida eterna hoje, e não só quando morrermos. A vida eterna não é uma questão de tempo, mas é uma questão de qualidade de vida. É uma vida que é proveniente do próprio Deus. É o próprio Deus hoje, através do Espírito Santo habitando em nós. É óbvio que ele não nos dá a deidade, que é a questão de ser adorado como Deus. Mas quando eu recebo a Cristo, eu recebo a vida de Deus em mim, e essa vida me dá qualidade de vida. Irmãos e irmãs, que nós possamos viver mais por essa vida. Talvez até alguns dizem: você está falando, mas eu já recebi, eu já criei, Sim, mas viva por ela. Busque ao Senhor intensamente. É esse o meu clamor essa noite. Como podemos então entrar nessa vida? Entramos nessa vida por meio de crer em Jesus. E o que significa crer? Porque se eu sair daqui essa noite, qualquer pessoa que eu perguntar: você crê em Jesus? Pouquíssimas pessoas irão dizer que não. A maioria vão dizer: sim, creio, né? Creio em Jesus. Mas quando a Bíblia se refere a crer em Jesus, ele não está se referindo apenas a uma questão intelectual. O crer em Jesus significa que devemos estar convencidos de que Jesus é real e verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso crer que Jesus, ele é real e que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas nisto há mais que uma crença intelectual. Crer em Jesus também significa tomá-lo pela palavra. Quanto mais da palavra eu me encho, mais de Cristo eu me encho. Se encher da palavra não é só uma questão de encher de versículos decoreba, é se encher do próprio autor da palavra, é se encher de Cristo. Significa aceitar seus mandamentos como algo absoluto e obrigatório. Crer sem questionar o que é que ele diz, e o que ele diz é a verdade. Quando eu falo crer sem questionar, não é para que nós não possamos questionar para aprender mais da Bíblia. Eu preciso questionar para aprender mais da Bíblia. Mas o crer sem questionar é que não existe filosofia alguma, ideologia alguma, que se for contra a Bíblia, deve ser considerado verdade. Se for contra a Bíblia, deve ser considerado como refúgio, como Paulo falou. Paulo era um grande conhecedor da filosofia, Paulo era um grande conhecedor de todas as coisas, mas ele disse que para ganhar a Cristo, ele considerou todo aquele conhecimento que ele tinha como refúgio. Então, irmãos, por bom que seja o aprendizado, por boa que seja a filosofia ou a ideologia, se for contra a Bíblia, então não dá. Então, eu preciso entender que a Bíblia diz a verdade. Agora, para isso eu preciso também conhecer a Bíblia. Eu preciso buscar a Bíblia. O que está acontecendo é que tem cristãos que não estão mais buscando a Bíblia. Então, o que dizem da Bíblia, tem gente falando mal da Bíblia, dizendo um monte de coisas da Bíblia e engolindo. E a gente vê cristãos se desviando, cristãos se tornando ateu, tal, porque engole mentiras, pessoas dizendo assim: está na Bíblia isso e isso, sem estar. Ou uma interpretação errônea de um contexto, né?
Então nós devemos conhecer e entender que a Bíblia é a verdade. Agir sob a convicção de que não podemos fazer outra coisa senão obedecer à palavra de Deus. Esse é o cristão que crê. Esse é uma pessoa que crê. Primeiro, ele crê que Jesus é real e verdadeiramente é o Filho de Deus. Segundo, ele crê que a palavra deve ser sua regra de fé e de prática para todas as coisas. Esse é alguém que crê em Jesus Cristo. E para finalizar, irmãos, quando chegamos a este ponto, nós deixamos de existir e começamos a viver. Sabemos o que quer dizer vida. E aí eu digo para vocês, quando você e eu passarmos a viver dessa forma, crendo que Jesus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele é real, crendo que a Bíblia deve ser a nossa fonte de conhecimento, regra de fé e prática. Quando eu e você crermos dessa forma, nós teremos uma vida com V maiúsculo, porque é a vida do próprio Deus em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para juntos louvarmos, para juntos engrandecermos, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Agradecer que cada dia essa palavra possa se tornar prática em nosso viver. Queremos ter uma vida que de fato seja uma vida cheia de Deus, não uma vida apenas cheia de meros conhecimentos, mas uma vida que nos torna a cada dia super felizes, que nos torna a cada dia satisfeitos, que nos torna a cada dia cheios de paz. Somente essa vida pode nos dar. Muito obrigado, Senhor. Que cada coração aqui essa noite, que cada pessoa, que cada família aqui representada, essa palavra possa estar fazendo morada. Essa palavra, ela possa estar entrando como água, como refrigério para almas sedentas, entrando também como uma espada de dois gumes para aqueles, e que essa palavra possa germinar no tempo certo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos avisos da semana. Então, os avisos da semana não vai estar aqui no telão, mas quarta-feira nós temos culto às 19h30 aqui no templo. Quinta-feira nós temos ali no Garilândia às 19h30. E domingo nós temos também o nosso culto aqui às 19 horas. Na direção do DEMUB e também no Garilândia e também na cidade de Itaú, na nossa congregação. Amém? Vamos colocar de pé, orar, agradecendo ao nosso Deus por esta palavra tão abençoada, que ela possa, como disse Dário, não só ouvida, mas que ela possa germinar em nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor se compadece dos teus filhos e nos fala aquilo que nós devemos ouvir. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, por isso o teu amor é incomparável, Pai. Que nessa noite que o Senhor falou aos nossos corações, nós possamos sair daqui com o coração agradecido, sabendo, ó Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor é a própria luz, o Senhor é a própria vida em nós.
E que nós possamos, ó Pai, a cada dia viver para te agradar, para engrandecer o teu nome, para cumprir os teus propósitos aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha firme, Tu és, ó Deus bendito, tudo aquilo que o homem necessita. Tu és a própria vida, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a Tua igreja, Pai, que nessa noite se encontra aqui, como aqueles que estão em casa, que ouviram a Tua palavra, através do rádio. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando bênção sobre bênção em cada família, Deus. Ó Deus, nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador, para a glória do Teu santo nome, Pai. É assim, Pai, que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu só gostaria de perguntar, eu senti vontade de perguntar, se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e nós iremos orar por você. Tem alguém? Você deu um sinal com a mão para a gente orar. E se não, também pode procurar um dos diáconos, a gente, depois do culto, para que nós estaremos orando por você. Amém? Então, a irmã já orou, estamos despedidos.